Muito bem, eu estou aqui aguardando você com a minha Bíblia aberta para estudarmos juntos mais um capítulo deste livro sagrado, da Palavra de Deus. Este é o propósito do programa Revivados por Sua Palavra. É juntamente com você estudarmos juntos, claro, um capítulo antes de começar o dia, antes de começar as nossas atividades. Por isso que estamos aí às 7 horas na TV Novo Tempo e em qualquer horário a partir da 00h01, para você que baixa o programa pelo YouTube, o nosso canal Revivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreve para você receber aí o sinal de quando o programa já está no ar e que você pode baixá-lo e compartilhar com os seus amigos. Não esqueça disso, compartilhar muitas vezes, tá bom? Tem gente que compartilha com 20, 30 pessoas, isso é muito legal, porque você está se tornando um missionário, uma missionária, e as pessoas vão ser mais felizes porque estão em contato com a Palavra de Deus todos os dias. Pelo menos vão ter essa oportunidade, né? Você também pode falar conosco pelo Facebook, lá na página da Novo Tempo. Estamos lá todos os dias também, um programa novo, para você ter vida nova, vida renovada, para revitalizar a sua fé. A Palavra de Deus tem esse objetivo. Nós não poderemos fazer isso apertando um botão, tomando um comprimido ou uma injeção. Isso tem que ser prática. É a Bíblia aberta. Você ouvindo a Palavra de Deus. Você comungando com Deus, orando. Então, orar, ler a Bíblia são elementos importantes para você continuar ligado à videira verdadeira, para que os frutos da sua vida sejam maravilhosos. Esses frutos vêm da videira, são de Jesus Cristo para a sua vida. Nós já estamos no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você sabe que a cidade de Corinto era uma cidade bem cosmopolita, era uma cidade que tinha muita promiscuidade, corria muito dinheiro, havia pessoas de diversos países, era uma cidade internacional, não é? E a igreja também tinha essa característica. E batiam à porta da igreja todos esses problemas que a cidade enfrentava. Problemas com a prostituição, com o adultério, com a pornografia, com a porneia, que é a palavra grega para esses desvirtuamentos da questão sexual. Havia o interesse de ganhar dinheiro, não importava como, mesmo roubando, mesmo mentindo, sendo trapaceiro, mesmo sendo corrupto, não importa, vamos ganhar dinheiro. Essa era a filosofia. Havia também, por causa deste legado das várias nações que viviam ali, religiões outras, e pessoas que se convertiam dessas religiões para a igreja cristã, traziam consigo algumas crenças e queriam agora passar para a igreja cristã. Então era bastante complexa esta igreja. Paulo a fundou, foram 18 meses que ele ficou ali, deu todas as orientações, mas você sabe como são as coisas. Paulo teve que escrever 4 cartas, nós temos duas se perderam, possivelmente eram 4. Algumas delas estão aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, trechos, pequenos trechos. Mas é assim, Paulo está escrevendo para um grupo internacional, tinha problemas e tinha perguntas, está respondendo perguntas por aqui. Já respondeu algumas das perguntas, vai responder outras e vai demonstrá-los na Palavra de Deus. Bom, capítulo 11, na realidade o verso 1 faz parte do capítulo 10, não é? Os capítulos, a divisão dos capítulos não foi inspirada, não quer dizer que Deus mandou colocar o 8 aqui, 1 ali, não. Houve lógico que há uma supervisão sempre do Espírito Santo em tudo, mas não precisou Deus dizer, agora coloca aqui, não. As pessoas colocaram isso aqui, os maçoretas e outros, e este capítulo está indicando que o verso 1 faz parte do último, que fala sobre as questões da liberdade cristã, limites da liberdade cristã. Termina dizendo assim, começa o outro capítulo, vamos usá-lo. Sede, pois, meus imitadores, a palavra imitador aqui é muito interessante, como também eu sou de Cristo. Lembra-se, lá atrás, nós lemos um verso que Paulo dizia assim, sede meus imitadores, Ele vai repetir aqui, e ele vai ampliar essa ideia, sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Então, a ideia é bem provável que estava também envolvendo essa questão de eu imito a Cristo, então você pode imitar-me na minha imitação.
Então você vai imitar a minha imitação de imitar a Cristo. Há uma frase que eu gosto muito de dizer: ser Jesus para as pessoas. Então você vai trabalhar para ser Jesus para as pessoas. Faça o que Paulo faz. Paulo quer ser Jesus para as pessoas, então faça isso também. Lógico, também está envolvido aqui alguma coisa que Paulo colocava Jesus como o mais importante da vida. Ele dizia: para mim é melhor até morrer. Eu vou morrer, vou passar o sono da morte, Jesus me acorda e eu estou com Cristo na manhã da ressurreição. Não há nenhum problema. É mais lucro para mim. Ele fala isso em outros lugares, nós vamos chegar lá em algum momento desse aí, nessas semanas seguintes. Mas, então, imitar é muito importante, imitar o exemplo de Paulo em imitar a Cristo. Vamos imitar a Cristo. Isso aqui é o segredo de toda a vida cristã, não é? Não vamos imitá-lo na sua perfeição, não é isso, mas vamos imitá-lo nos seus atos de bondade, no seu carinho, no seu amor. Bom, agora fala sobre um véu. Paulo vai falar sobre um véu. A igreja tinha um pequeno problema, que as mulheres não estavam querendo usar véu para orar, para estarem lá dentro. Mas esse é um problema daquela igreja local, é um problema até cultural. Paulo dizia assim: como uma mulher vai ficar sem o véu dentro da igreja? Isso é um desrespeito ao marido. Uma mulher, naquela sociedade, usava o véu, não é um véu esse branquinho, todo trabalhado aí, com imagens, ilustrações, coisas assim, desenhos, mas era o próprio véu do próprio corpo, do próprio vestido, digo melhor, ou alguma coisa que fosse colocada por cima. Porque se ela não colocasse isso, iam chamá-la de prostituta. Assim se vestiam nessa comunidade romana, greco-romana, assim que funcionavam as coisas. Então, Paulo não está dizendo que agora todas as mulheres coloquem um véu a partir de hoje em todas as igrejas cristãs. Não é isso. É bonito ver algumas igrejas, as mulheres com véu, mas não podemos dizer que essa é uma doutrina bíblica, porque tinha que ver muito com a cultura. Se a mulher não fizesse isso, ela ia ser considerada uma prostituta. O homem não precisava colocar o véu, mas a mulher precisava colocar o véu. Uma pergunta que Paulo resolve ali, está respondendo, resolvendo, para que a gente não chame atenção negativa. Essa mulher é cristã e ela não honra o marido? É isso que os outros diriam se a vissem sem o véu na rua. Não é? Ela não honra o seu marido? É cristã e não honra o marido? Como é que é isso? Então é uma questão local, é uma questão cultural, mas não há nenhum problema se alguém quiser usar véu por aí, não é? Então ele diz assim, e é uma questão que ele define bem aqui os gêneros, né, os sexos, masculino e feminino. E ele vai dizendo aqui, no verso 8, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem, mas não para por aí, olha. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Essa autoridade que eu falei. No Senhor, todavia, isso aqui ele está falando da cultura, por causa disso, agora a cultura, ele deixa a cultura e vai falar alguma outra coisa, e diz assim, no verso seguinte, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Estão ligados, estão num nível igual, um depende do outro, são dois, uma só carne. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então Paulo está dizendo assim, eu não estou falando isso para depreciar a mulher, não. É porque o costume da comunidade vai taxar o cristianismo como alguém que não liga para essa questão da autoridade masculina. Ela não honra o marido, mais do que autoridade, é honra. Ela não honra o marido, ela faz qualquer coisa de qualquer jeito. Então Paulo está orientando aqui para que não haja vexame da igreja ou para com a comunidade. E então ele introduz aqui um assunto muito importante, que é a ceia do Senhor. Quando Jesus foi embora, ele deixou, quando ele estava para morrer, não é? Ele deixou para os seus discípulos a instituição da Páscoa, da Santa Ceia. No mesmo dia que se comemorava a Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, que era para lembrar dele. A Páscoa era para lembrar da libertação que Deus deu ao povo de Israel. E ele até menciona aqui o fermento, né? No capítulo 5, ele fala do fermento que é igual ao pecado e tal,
que lá na Páscoa o judeu tirava o fermento de casa, não tinha fermento na casa. Naqueles dias da comemoração não havia, porque era símbolo do pecado. Então, Paulo aqui vai mais além e dá uma orientação sobre a ceia. E ele fala sobre o símbolo do vinho, né, o símbolo do sangue de Cristo, que é o vinho sem fermento, nada poderia ter fermento, e o símbolo do corpo, que era o pão sem fermento. E diz: vocês vão fazer isso para se lembrar de mim. Então, veja aqui no verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então examine-se para poder participar. Examine-se se você crê que o sangue simboliza, que o vinho, o suco da uva, simboliza o sangue, e o pão simboliza o corpo, e que Cristo deu sua vida. Se você entende o que você está fazendo, examine-se e participe. Não vai participar assim, o que é isso? Não comer, é comida. Não é para comer. E ele até menciona aqui, alguns vão só para comer. Comer é em casa, né? A minha mãe que fazia isso. A gente ia jantar fora, na casa dos amigos, vizinhos, quando a gente era pequeno. Ela dava janta para a gente jantar fora. Só para não comer e não dar vexame lá na casa. Éramos 3, né? Era um prejuízo tremendo. Mas então aqui ele deixa um símbolo extraordinário de Jesus Cristo. Ele cita, ele confirma aquilo que Jesus já havia ensinado. Então, que possamos nos apropriar desses símbolos. Se na sua igreja você tem isso, participe, que é importante. Você confirma sua fé na salvação que Cristo nos deu gratuitamente. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar com você antes de terminarmos o programa. Pai querido, abordamos 2 aspectos deste capítulo 11 e estamos dispostos a imitar a Jesus. Nós queremos fazer dele o nosso exemplo, o nosso modelo, mais do que isso, nosso Salvador, e tomar o símbolo do sangue, o símbolo do corpo, nos apropriarmos disso para anunciarmos a sua morte até que ele venha, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero você no nosso próximo encontro, aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Não falta, hein? Vou estar aqui esperando.